A nova direita brasileira, ela emergiu com o movimento Transformação. A partir do começo da segunda década do século XXI, ela apresentou muitas nuances positivas, que temos frutos até hoje, e também nuances negativas. Essas nuances negativas, principalmente as figuras oportunistas, elas precisam ser trocadas. Sobre essas figuras oportunistas, características de oportunismo, desafios que eles não conseguem avançar, que eles não conseguem vencer, porque eles não estão usando as ferramentas corretas, eles não estão usando o tempo correto, eles não estão fazendo a leitura correta, a perspectiva está errônea, destacando ainda a necessidade que precisamos de equilibrar a mudança, equilibrar essa mudança que desejamos, aquela mudança que foi acelerada no processo desde o impeachment de Dilma, essa necessidade de mudança que precisamos, que ainda estamos nela, precisamos equilibrar com a tradição para alcançar a relevância no cenário político nacional. Precisamos equilibrar a tradição conservadora cristã de direita. Precisamos equilibrar com essa necessidade de mudança. Aí iremos começar a entender as características dessa nova direita. Nós podemos falar em direita, em nova direita e outros termos. E, ao mesmo tempo, cada um vai ter seu entendimento, mas precisamos aqui entender que quando eu estou falando em nova direita, nós temos que entender que nova direita não é um bloco homogêneo, mas sim um conjunto de grupos, indivíduos com diferentes visões e agendas. E nessas diferentes visões e agendas, muitas vezes acabam entrando em choque, em conflito, e muitos, por desânimo, ou por rebeldia, ou por pressa, acabam cometendo mais erros do que os outros. Precisamos entender que a direita, ela não é homogênea, em si um conjunto de grupos. Ao mesmo tempo, haverá coisas positivas e também negativas. E nós iremos encontrar muitas desses embates, dessas diferenças, principalmente nas redes sociais. A internet e as redes sociais são ferramentas importantes para a mobilização e comunicação da direita. E muitas vezes, nessa mobilização e nessa comunicação da nova direita, usando essas ferramentas das redes sociais, acabam que confundindo, trazendo desordem, trazendo caos, e precisamos encontrar o equilíbrio para, ao mesmo tempo, conseguirmos inserir a tradição conservadora cristã e, ao mesmo tempo, saber como lidar com todo o sistema atual, fazendo a leitura do cenário atual. Nós temos críticas ao sistema político atual, muitas críticas. Ela se caracteriza, a direita, principalmente por sua postura crítica ao sistema político atual, que muitas vezes, nesse sistema, nós temos ações ineficientes e corrupção. Percebam que esse cenário atual não se diferencia muito do cenário de 2013, 2014. Entendam bem isso. 10 anos. É o mesmo sistema, ineficiente e corrupto. No meio desses 10 anos, tivemos algo inusitado que aconteceu, que o sistema não esperava ou menosprezava, e após seu erro, o erro do sistema, fez com que a mudança que aconteceu nesses 10 anos, que teve um despertar da direita, com resultados positivos e negativos, fez com que afastasse essa intromissão, o sistema expeliu essa interrupção e voltou ao seu fluxo, que nós consideramos ineficiente e corrupto, como há 10 anos. Isso é uma leitura básica, uma leitura rápida, uma leitura resumida da compreensão desses 10 anos. Ao mesmo tempo que temos esse sistema político ineficiente e corrupto, ao mesmo tempo, os vocacionados, não oportunistas, eles precisam entrar aos poucos, de baixo para cima, nas câmaras municipais, em defesa dos valores tradicionais. A defesa da família, a defesa da propriedade privada, a livre iniciativa, são valores frequentemente defendidos pela direita
e que deverão ter um crescimento gradual. Abrindo um parênteses, tivemos recentemente eleições para conselheiros tutelares. Essas eleições de conselheiros tutelares pelo Brasil, nunca antes a direita despertou para isso, para essas eleições. Os conservadores, cristãos, evangélicos, católicos, nunca despertaram, não haviam tido um despertar sobre essas eleições. E na última eleição, a eleição mais recente de conselheiros tutelares, houve uma onda de um movimento em defesa dos valores tradicionais de cristãos que fizeram parte da disputa, despertaram para isso. Isso era domínio praticamente único da esquerda, e os conservadores, muitos patriotas, conseguiram entrar nessa disputa e surpreenderam o sistema. Surpreenderam o sistema de domínio, o sistema político atual. E estão aí, trabalhando nos conselhos tutelares por um simples despertar, porque essa consciência, esse despertar de uma nova direita, vamos chamar assim, no bom sentido, esse despertar fez com que esses movimentos surjam naturalmente, de forma orgânica, e não um movimento que surge assim de forma revolucionária. Então isso é apenas um exemplo do que pode acontecer também nas eleições municipais de 2024. As eleições anteriores municipais já vêm demonstrando candidatos mais conservadores, mais pró-família, mais patriotas. E essas pessoas estão surgindo. E o que precisamos é ajustar essa compreensão e fazer com que muitos tenham uma consciência melhor de que essa mudança ela precisa estar em equilíbrio com essa tradição conservadora cristã, mas que essa mudança não pode ser radical. Essa mudança virá naturalmente com o tempo. Estatisticamente, hoje, há mais pessoas, mais cidadãos de bem, mais pessoas de forma consciente, politizadas, de forma conservadora, do que pessoas de esquerda. Os movimentos de direita, eles se organizam de forma voluntária e com muito mais força de simbolismo do que a esquerda atualmente. E uma das provas disso é que a esquerda hoje perdeu as ruas. Os próprios esquerdistas dizem isso. Quais são os desafios da nova direita? Um dos maiores desafios da nova direita é se tornar mais eficaz politicamente. A nova direita precisa superar a inexperiência política e desenvolver estratégias eficazes para alcançar seus objetivos. Então, uma primeira necessidade é se tornar mais eficaz. Para que se torne mais eficaz, a primeira coisa é afastar os oportunistas. É aqueles que visam entrar numa Câmara apenas por salário, apenas por benefício próprio. Eles têm que entrar desde a base, desde o município, subindo para o Estado, subindo para a Federação, para que eles possam buscar esse caminhar mais gradual, ganhando mais experiência. Porque essa inexperiência, muitas vezes, faz com que o político caia rapidamente. É preciso entender que é necessário evitar o radicalismo. Nós falamos no início dessas aulas sobre o pragmatismo político, sobre a prudência e sobre a sagacidade. Evitar o radicalismo é evitar cair em armadilhas de judiciários injustos. Evitar radicalismos verde e amarelo, como aconteceu, é construir pontes com outros setores da sociedade para ampliar a nossa base de apoio. Percebam que nossos irmãos, amigos patriotas que caíram na pilha, que caíram no radicalismo, sofreram injustiças penais e não tiveram socorro. Não tiveram socorro da própria base, não tiveram socorro dos seus representantes e muitos pagaram preço com a própria vida. Literalmente, perderam sua liberdade e perderam suas vidas. Então, a leitura, a compreensão do nosso tempo é prudência, é pragmatismo, não é a hora de radicalismo. É hora de equilibrar os valores tradicionais cristãos, os valores tradicionais da política da direita conservadora, com a necessidade de mudança
e enfrentar o sistema numa perspectiva de perspicácia, de sagacidade, evitar o radicalismo. É preciso buscar mais coesão, é preciso buscar mais união, e não é fácil isso. A fragmentação e as disputas internas enfraquecem o movimento. Percebam quantas pessoas que apoiavam candidato A de direita ou que apoiavam candidato B de direita, seja em âmbito estadual ou municipal, e de repente começam a criar situações de acusações, de disputas, de fragmentação. Isso apenas enfraquece o movimento e dificulta a atuação, dificulta o crescimento orgânico. Então, se acontece isso com grupos em pequenas cidades, grupos que se diferenciam, isso acontece também em âmbito nacional, em âmbito de poderes, de cadeiras mais poderosas. E isso tudo é porque a raiz não está bem estabelecida. Nós temos basicamente 10 anos de transformação, 10 anos de transformação caótica, com coisas boas e coisas ruins, e muitas coisas ruins. Então é necessário fazer uma leitura, a compreensão dos nossos tempos, para que a gente não caia em erros de trazer problemas desnecessários para si. O problema da perseguição política, por exemplo. Percepção de perseguição por parte do sistema pode levar alguns à radicalização. O sistema ele pode forçar, ele pode levar muitos ao limite de reação e levar à radicalização. E quando não leva à radicalização de alguns, leva outros à desmotivação. Então muitos se cansaram, muitos se desmotivaram e alguns se radicalizaram. E o que está faltando aí? Equilíbrio, prudência, leitura do tempo, pragmatismo, sagacidade. Então essas são algumas das perspectivas da nova direita, dos seus desafios, dos seus problemas, e que fique claro, de forma didática, que isto esteja em nossa mente como grupo político, como indivíduo político, que a transformação deve ser gradual. A transformação deve ser gradual. A mudança na direita conservadora deve ser vista como um processo gradual e orgânico. Isso requer tempo para amadurecer.